Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre a questão de certificação de orgânicos, né, dos motivos e dos tipos de certificação existentes no Brasil. E também vou falar um pouco para vocês sobre o mercado de orgânico e qual a vantagem em certificar. Eu entendo que o pessoal que está participando dessas aulas, né? A gente teve aula ontem, vai ter aula hoje, aula amanhã. Eu entendo que o pessoal, a maioria são produtores convencionais, tem um ou outro produtor orgânico, né? Alguns produtores orgânicos, depois o pessoal puder contribuir até com a questão de mercado. E então eu vou falar tentando abranger tanto os produtores orgânicos como os produtores convencionais. Se vocês tiverem com algum problema de me ouvir aí, dar um retorno, qualquer coisa, vocês dão um toque. Eu vou colocar um link aqui no chat para quem quiser participar de um grupo de WhatsApp que eu tenho. Então, pode clicar ali no link e depois veja se vai dar certo. Se não der certo, também vocês dão um toque antes de acabar a aula aqui. Eu reenvio esse link se for o caso, porque parece que faltou um pedaço da informação ali. Não, mas acho que é assim mesmo. E é isso. E vão mandando pergunta no chat. Quem quiser fazer pergunta também, abre a câmera aí e levanta a mãozinha e a gente pra gente conversar, que a ideia aqui é trocar experiência, bater um papo, conhecer um pouco melhor a realidade de cada um, né? Ontem a gente estava conversando, daí entrou o Thiago, que é de Pernambuco, daí tem uma realidade diferente da gente que está aqui no Paraná. Quem está no Centro-Oeste tem uma realidade diferente. Cada propriedade, às vezes dentro do mesmo estado, né, dentro às vezes do mesmo município, tem realidades diferentes. E a questão de perfil de produtor também vai envolver muito, principalmente na questão de quais mercados alcançar, né? Isso vai muito de produtor para produtor. É, Toda vez que eu falo de certificação, eu trabalho, né? O meu trabalho, 90% do meu trabalho está com tomate orgânico produzido em estufa. Estufa modelos, esse modelo que a gente trabalha aqui de estufa de baixo custo, né? Bandeirantes ou Londrina. Mas 90% do meu trabalho de orgânico está dentro de estufa, tendo cerca de 200 estufas. E a gente tem, dentro desse modelo em estufa, a gente tem algumas coisas que são importantes ressaltar. Primeira coisa, hoje a gente consegue produzir tomate com a mesma qualidade em estufa. Estou falando na minha realidade aqui. A gente consegue produzir tomate com a mesma qualidade e um custo menor do que o tomate convencional. Então eu consigo produtividade, qualidade e custo. Então o tomate orgânico, ele é competitivo dentro desse modelo que a gente trabalha aqui, mesmo que você não esteja certificado. Então assim, Paulo, eu vou produzir tomate orgânico dentro desse modelo que você tá propondo aí, mas eu não tenho interesse em certificação, porque eu já tenho um mercado pré-definido, ou meu comprador não vai pagar mais para mim, eu não estou afim de buscar outro comprador e tal. Então, assim, mesmo assim, ainda vale a pena você produzir tomate orgânico nesse modelo. Por quê? Você vai ter um custo menor que o convencional, você não vai colocar sua vida em risco ali com agrotóxicos, com risco de intoxicação, e você vai ter uma produtividade, vai ter um produto de qualidade melhor até que o convencional, o tempo de prateleira, o orgânico acaba tendo alguns ganhos que você não tem no produto convencional. Então, assim, você só tem a ganhar trabalhar com tomate no sistema orgânico. Às vezes eu falo pro produtor, certificar ou não certificar é uma tomada de decisão que o produtor precisa ter se for agregar valor no produto dele. Por isso que hoje eu coloquei o tema para a gente falar de certificação e de mercado. Porque assim, eu tenho produtor, por exemplo, que vende o tomate dele no convencional, em algumas cidades que não tem produtores de tomate perto, ele consegue ter um produto de qualidade melhor do que os que vêm de longe e ele consegue entregar o tomate dele o ano todo a 8, 7, 8 reais o quilo. Então, assim, se ele for certificar orgânico para ele vender para distribuidores, os distribuidores vão pagar o mesmo valor. Então, assim, faz sentido ele certificar a produção dele se não vai agregar valor? Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, a certificação ela só faz sentido quando ela agrega valor.
Por exemplo, a gente mora em cidades, né, mora numa região que tem uma população muito pequena e a gente tem um número de produtores orgânicos muito grande. Então a gente se obriga a mandar esses produtos orgânicos para outras regiões, né, grandes capitais. Né? O nosso principal mercado aqui é São Paulo, capital, e Curitiba. Então a gente se obriga a encaminhar para essas regiões. Por quê? Porque lá tem um consumo maior e a gente consegue colocar toda a nossa produção num valor agregado legal. Se a gente conseguisse distribuir, eu sou um produtor sozinho, só eu produzo tomate. Às vezes eu consigo vender só no meu município ali, agregar um valor, fazer uma venda direta, montar um Instagram ali, conseguir fazer um marketing da minha propriedade e vender o meu produto num valor agregado melhor. Então a certificação, estou falando para mim, Paulo, viu? Né, o meu ponto de vista, porque eu penso sempre do lado do produtor, porque eu entendo que produzir orgânico é legal, é viável, né, é um modelo mais sustentável do que o convencional, mas eu penso que o produtor tem que pensar sempre como um negócio e ele tem que ganhar dinheiro. A certificação, eu vou falar de alguns modelos, a certificação por auditoria, por exemplo, ela tem custo. Então, assim, se eu vou ter um custo e não vou agregar valor, né, aí não faz sentido. Então o produtor precisa entender um pouco do mercado dele até para tomada de decisão de se ele vai fazer a certificação ou não. Certo? Eu vou falar um pouquinho aqui, eu já chegou algumas perguntas, mas eu vou falar aqui, ó. O Anderson colocou uma informação importante. Eu sou produtor de tomate orgânico em estufa sem certificação há 2 anos já. Então, assim, é isso que eu estou falando. Produzir orgânico em estufa hoje, tomate, você só tem a ganhar, né? Porque você é competitivo em produtividade, custo e qualidade. Então, dá para produzir orgânico mesmo se você não tem a intenção de certificar nesse primeiro momento. Com relação ao por que certificar, então eu acho que essa resposta minha e vai de encontro que o Anderson colocou aqui. Eu não sei se o Anderson puder colocar aqui, compartilhar com a gente no chat. Aqui, se ele tem um mercado legal, se ele faz venda direta, às vezes ele já tem um valor agregado interessante do tomate dele, né? Já também não tem essa preocupação, porque se ele não tiver esse mercado interessante, às vezes vale a pena ele ir para certificação, certo? Porque daí na certificação você vai conseguir valores melhores. Então, por que certificar? Por que produzir orgânico? Eu já respondi, né? Porque a gente é competitivo produzindo tomate orgânico. Por que certificar? Né? Vale a pena certificar para agregar valor e para ter uma chancela, um carimbo de que eu estou fazendo tudo dentro de uma norma, dentro de uma regra, dentro de uma lei. Então a certificação mais independente, você tem que pensar em certificação sempre para agregar valor ao seu produto ou para abrir mercado. As duas coisas. Às vezes você nem tem uma agregação de valor tão grande, porque às vezes você já tem um mercado bom, né, que te paga um preço legal, mas quando você tem uma certificação, você abre mercado. Então, assim, a certificação ela tem esses dois objetivos. Por quê? A certificação ela vai garantir a conformidade ambiental. Então, a certificação ela garante que você seguiu todas as leis e normas de produção orgânica e você não está usando nenhum produto sintético, né? Nenhum produto químico de origem sintética. Eu vou dar um exemplo econômico aqui de certificação de orgânico hoje. Mercado hoje aqui na minha região. Tomate tá R$ 80,00 no Ceasa de Londrina. Normalmente os compradores aqui operam, não sei como é que é nas outras regiões, depois vocês puderem compartilhar também, mas normalmente os compradores operam com R$ 20,00 a menos do que o Ceasa Londrina. Então, assim, se está 80 no Ceasa Londrina, eles estão pagando aqui hoje na roça, que a gente fala, né? Eles estão pagando R$ 60,00 no tomate de primeira e R$ 30,00 no tomate de segunda, certo? Então, esse é o valor que corre. Um tomate orgânico aqui na região hoje, ele está em torno de R$ 4,50, R$ 5,00, dependendo da empresa, o quilo. Então, ele vai pagar em torno de 100 a 110 reais a caixa. Então, assim, o convencional está pagando 60,
o orgânico está pagando 110. Então eu estou com uma diferença hoje, eu estou falando hoje, 22/7/2025, eu estou com uma diferença de preço hoje aqui de R$ 50. Eu não vou nem entrar em detalhes com relação à classificação, né? Porque a classificação no orgânico ela é muito diferente da classificação do convencional, então você tem um volume muito menor no orgânico de tomate de segunda. Então, assim, boa parte da produção sua vende como primeira. Assim, eu tenho alguns dados aqui de acompanhar a produtora o ciclo todo, de vender menos de 10% da produção como tomate de segunda. E no convencional a gente sabe que a margem que os produtores trabalham com margem de segunda aqui é em torno de 30%. Então não vou nem entrar nesse mérito. Mas o preço hoje é esse. Então você tem uma diferença de R$ 50 por caixa. Hoje. Vamos fazer que isso foi a média. Uma estufa com 1.000 plantas aqui, a gente colhe tranquilamente 450, 500 caixas por 1.000 plantas no tomate orgânico. Convencional, idem, desde que bem manejado também nessa casa. 500 caixas, com uma diferença de R$ 50 por caixa, você tem R$ 25.000 de diferença em 1.000 plantas de tomate. Em uma estufa, né? Tem produtores aqui que eu atendo que tem 8 estufas. Então aqui só para vocês entenderem a relação do custo-benefício. Ah, Paulo, mas quanto custa a certificação de orgânico? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês dos tipos de certificação que a gente tem no país hoje, né? A certificação de orgânico, hoje no Brasil, você tem modelos participativos, eu não vou entrar em detalhes da lei, mas você tem modelos de certificação participativo, que pode ser por organismos participativos de conformidade, né, que são as OPACs. Aqui a mais famosa que tem na região sul aqui é a rede Ecovida, que esse sistema participativo ele é credenciado junto ao Ministério e ele tem auditorias, ele funciona muito parecido com o sistema de certificação por auditoria, só que em vez de ter uma auditoria, você tem um grupo de produtores que fazem esse papel da empresa de auditoria. Então ele é um sistema que acaba ficando muito barato e ela obriga os produtores a se reunirem, então ele vai criando dentro do grupo um espírito de comunidade. Então, uma questão de organização, dos produtores ter que se conversar e trocar experiências o tempo todo. Então, isso é muito interessante para quem tem associações, quem já tem cooperativas e tem essa questão de se reunir, é fantástico. Eu gosto muito dessa ideia, mas a gente aqui não trabalha praticamente com isso por questão de perfil de produtor e de organização documental, porque nesse sistema você tem, dividido as tarefas entre os produtores, mas os técnicos que dão assistência nesses grupos, eles têm suas responsabilidades, então acaba acarretando um pouco de trabalho burocrático. Então esse é um sistema de participativo. O outro sistema participativo são as OCS, que são organizações de controle social. Eles são, no escopo geral, parecidos. Você entenda as OPACs maiores e ramificadas, né? Por exemplo, essa rede Ecovida é da região sul do Rio Grande do Sul e ela tem núcleos, né? Ela vai dividindo em núcleos, subnúcleos e locais no sul do Brasil todo e alguns municípios em São Paulo. E a organização de controle social, que é a OCS, ela é mais local. Então ela funciona mais dentro dos municípios ali num sistema mais próximo. Qual que é a limitação da OCS? Né? A OCS ela tem uma limitação que quando você é certificado, você recebe uma declaração de conformidade ambiental por OCS, você tem que fazer venda direta só do seu produto. Então você não pode vender para varejo. Eu não posso levar meu produto no supermercado, eu não posso usar o selo do Orgânico Brasil, então eu tenho algumas limitações. Então, para que perfil de produtor a OCS é interessante? A OCS é interessante para produtores como que vendem para merenda escolar ou para produtores que estão em cidades que têm sistema de feira livre consolidado, né? Que ele tenha um volume interessante para vender em feira livre. Então, assim, nesses dois modelos é muito interessante fazer OCS. Por quê? Porque a OCS
É um grupo de produtores, eles que um audita o outro, então a auditoria é entre o grupo de produtores, e esse grupo de produtores é cadastrado ao Ministério da Agricultura. Então o Ministério vem uma vez por ano e audita o grupo. Então o grupo funciona por si só, tem um manual de controle interno do grupo, o grupo tem as regras dele, mas ele é auditado uma vez por ano pelo Ministério da Agricultura. Só que esse sistema ele tem um custo baixíssimo, né? Porque o custo, na verdade, é de um produtor visitar o outro. Então, o produtor praticamente não paga nada. Ah, Paulo, mas o produtor não paga nada, mas também não pode vender para o supermercado. O que o produtor ganha no sistema de OCS? Aqui no Paraná, por exemplo, quem vende para merenda escolar tem um acréscimo no preço de venda de 30%. Então, um produtor hoje que vende 10 mil reais para merenda, se ele for orgânico, ele vai receber 13 mil, vendendo a mesma quantidade de produto, né, os mesmos produtos. Então, ele tem um ganho interessante. Então, assim, produtor que tem, né, um volume legal de venda para merenda, vale a pena ir atrás de se organizar. A OCS ela é no mínimo 3 produtores para você formar uma OCS. O ideal é, eu imagino que é como se fosse uma associação, o ideal é que a gente tivesse aí pelo menos uns 10, 12 produtores, mas se não tiver pode começar com 3 e depois ir evoluindo esse sistema dentro das regiões. Então também é um sistema interessante, mas ele tem essa peculiaridade. As OPACs, elas podem usar o selo do Orgânico Brasil igual à certificação por auditoria que eu vou falar agora. A certificação por auditoria, ela tem 2 modelos, basicamente. A certificação por auditoria, como que funciona? A certificação por auditoria, eu contrato uma empresa, né? Então eu vou lá, contrato uma empresa, a empresa, ela vai e faz o processo de auditoria. Essa empresa é credenciada no Inmetro, é credenciada no Ministério da Agricultura, ela faz todo o processo de auditoria, ela avalia, né, na verdade o nome correto é avaliação da conformidade, então ela faz a avaliação da conformidade orgânica e ela garante que você está seguindo todos os passos ali da certificação, da norma, né, e da lei. E ela vai lá e te emite o certificado, a certificadora tem esse poder de emitir o certificado. Qual que é o problema da certificação por auditoria? O custo. Porque você tem que pagar a visita do auditor e todas as despesas do auditor e todo o trabalho que a certificadora faz para você. Então, a certificação por auditoria, dependendo da logística, da onde você está, de onde fica a sua propriedade, ela acaba ficando bem caro. Assim, eu calculo hoje que a certificação por auditoria individual, ela fique de 3.500 até uns 7, 8 mil reais por propriedade. Então, assim, Paulo, mas é muito caro. Você vai agregar valor no seu produto, e daí você tem que ver qual que é o seu volume de produção e quanto que você vai agregar com a certificadora. Por auditoria ainda, a gente tem uma outra opção, que é a opção de fazer a certificação em grupo. A certificação por auditoria também tem essa opção do grupo. Essa certificação em grupo por auditoria, ela acaba barateando demais o custo. Quando você pega a literatura aí, se você entrar na internet, fizer uma pesquisa sobre isso, depois eu já respondo, Jean. A certificação em grupo, ela traz como grande chamariz reduzir os custos. Por quê? Por exemplo, se a gente está em 5 produtores e o auditor vai pagar uma passagem para o auditor que custa R$1.000. Se eu estiver sozinho, eu vou ter que pagar essa passagem, que é o deslocamento do auditor, R$1.000. E ele vai ter que dormir uma noite no hotel, que é mais R$200. Então, esses R$1.200 é custo da auditoria, eu sozinho pago. O auditor vai fazer o mesmo trajeto, ele consegue fazer auditoria em 4 propriedades. Então, eu divido esses 1.200 em 4 ou 5 propriedades. Então, eu rateio o custo da auditoria. O custo da certificadora, também eu tenho um barateamento nesse custo, mas o que dá um impacto maior é no custo dos processos de auditoria, que são 2 por ano, um a cada 6 meses. Então,
ele acaba reduzindo demais o custo. Para vocês terem uma ideia, quanto maior for esse grupo, mais barato fica, né? Então, assim, eu posso formar um grupo com 3 produtores, 4 produtores, para começar um sistema de certificação por auditoria em grupo, mas depois esse grupo pode aumentar. O grupo que a gente trabalha aqui na região hoje, ele vai chegar até o final do ano a 100 produtores, 100 propriedades, né? Produtores tem muito mais, mas vai chegar a 100 propriedades certificadas. Então, acabou barateando muito o custo. Para vocês terem ideia, hoje aqui nesse sistema que a gente trabalha, fica em torno de R$ 1.250 por ano o processo de auditoria. Deixa eu responder umas perguntas aqui. Quem tiver pergunta pode ir colocando aí. O Jean perguntou aqui se o processo é único, né? Não, o processo é anual. É como qualquer auditoria, é como qualquer certificação, desculpa. Fair Trade, Global Gap, qualquer certificação ela tem validade, né? Então ela é por 1 ano. E esse pagamento é por ano, não é custo único não. Então na renovação não tem abatimento também, então o custo normalmente... quando você trabalha em grupo, às vezes você vai conseguindo reduzir o custo do grupo, mas normalmente é pouco o valor que reduz também, não é nem significativo, ou se mantém, que se manter hoje já é uma redução de custo, né? Porque tem inflação, mas tem que pagar todo ano, a certificação tem que pagar todo ano. Por isso que eu estou falando, você tem que entender quanto você tem de área, quanto que vai agregar na sua produção, né? Para ver se vale a pena você pagar a certificação ou não. Eu dei um exemplo ali no começo da aula. Se eu colher 500 caixas de tomate e vender ela no orgânico por R$50 a mais, que é o que está acontecendo hoje aqui na região, eu vou fazer R$25 mil. Se eu gastar 5 mil com a certificação, eu ainda ganho R$20 mil, que para mim é significativo, né? Então, lógico, que tem como você fazer certificações mais baratas. Por exemplo, o Jean, eu conheço ele, eu sei aonde que ele mora, né? Então, na região, você tem modelos mais baratos de certificação do que esse valor de 5 mil que eu falei. Mas mesmo quem tiver num outro modelo... E outra coisa que é importante entender nessa questão do custo da certificação. Se eu tenho uma estufa, ou se eu tenho 10 hectares, o custo é o mesmo, certo? O custo ele é fixo. Então é importante você fazer essa medida do seu volume de produção para ver se vale a pena você fazer a certificação ou não. Então, assim, a certificação, que nem eu falei, produzir orgânico, tomate orgânico em estufa, é uma decisão simples de tomar. O Anderson compartilhou com a gente aqui que ele está produzindo tomate orgânico em estufa há 2 anos e não está certificado. Tipo, ele vai vender no mercado convencional, mas o custo dele é menor, a produtividade dele é igual, o produto dele tem qualidade melhor, então ele está perdendo o que de fazer isso? Nada. Então dá para fazer, ainda não está se contaminando com agrotóxico e tudo. Mas a tomada de decisão de certificar, ela tem que ser viável economicamente para o produtor, certo? Então, esse movimento ele tem que ser viável. Então, e a questão da validade também acho que eu respondi o Gia. O Anderson, eu trabalho com tomate Sweet Grape, né? Sweet Heaven deve ser. Meu mercado, os compradores CEAs ou clientes que embalam e vendem para os outros mercados. Então, os mini tomates, eles já têm um valor agregado melhor, né? Mas se você partir para o orgânico, você vai ver que esse valor agregado é maior ainda. Eu não queria falar de mercado agora, mas a gente vai ter que falar, né, já? Que o tempo também vai correndo e a gente só tem 1 hora aqui para conversar. Mas uma das coisas que a gente precisa, quem chegou agora, eu coloquei aqui no chat, lá no início do chat, vocês rolem o chat para cima aí, tem um link de um grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem participar, eu vou colocar aqui de novo. Quem quiser entrar no grupo lá, eu vou colocar as aulas, coloco o link para assistir depois, quem quer assistir depois e tudo. Eu vou colocar uma foto nesse grupo, que é uma foto muito marcante para mim, que eu vi no Walmart, lá em São José do Rio Preto. Você tem tomate italiano, agora eu não vou lembrar o preço de cabeça, mas se eu não estou enganado, é R$ 3,99 o quilo. E tomate italiano embalado em saquinhos de 600 gramas, um em cima do outro. Assim, eu tirei a foto, pega o preço do de baixo, você tem que dar um zoom no de trás, assim, no que está embalado. O que está embalado está sendo vendido a 6 e pouco.
600 gramas. Eu acho que sai 12 e pouquinho, acho que é 7 e pouco, 600 gramas. Sai 12 e pouquinho o quilo. Um tá R$ 3,99 o quilo. O mesmo tomate, só pelo fato de estar embalado, vale 3 vezes mais. Eu não vou falar o número exato que eu não lembro aqui, mas eu tenho certeza que é pelo menos 3 vezes mais só pelo fato de estar higienizado, embalado, rotulado, com certificação de origem convencional, os dois convencionais, né? Por que esse tomate tem valor agregado? Porque ali naquele saquinho que ele tá, tem aonde foi produzido, tem o endereço do produtor. Então, se tiver alguma contaminação, se tiver algum agrotóxico, você vai conseguir chegar em quem produziu esse tomate. Então, isso, gente, vocês que estão aqui, que abriram mão de uma hora de novela lá, de estar com a família para estar aqui assistindo essa aula comigo, vocês já são diferentes. Vocês já estão fazendo algo diferente da maioria dos produtores, né? Que o produtor tem uma resistência grande a novos conhecimentos. Então, vocês já são diferentes. Vocês têm que entender, não sei se nesse primeiro momento, se daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas dentro do planejamento da propriedade de vocês, vocês têm que ter como estratégia buscar mercados diferenciados. Você tem que sair do lugar comum. Por quê? O orgânico é um passo gigante para sair do lugar comum. Depende da cultura, tem outros passos que você pode tomar para sair do lugar comum. Por quê? Porque a maioria não quer sair do lugar comum. A maioria quer continuar fazendo o que sempre fez e quer ter resultado diferente. Isso é loucura. Fazer o que a gente sempre fez e querer resultado diferente é insanidade, né? Para a gente ter resultado diferente, a gente tem que ter ações diferentes. A gente tem que ter mentalidade diferente. A gente tem que pensar diferente da maioria, porque senão a gente vai sofrer como a maioria sofre. Então, assim, você sofre com problema de mercado, você tem que criar estratégias para melhorar seu mercado. Ah, vai resolver, eu vou deixar de vender tomate a 5 e vou vender tomate a 25. Não é isso, não vai ser de um dia para o outro. Mas você tem que entender dentro da realidade de cada um o que você pode ir fazendo para ir buscando novos mercados, novos caminhos, agregando valor, fracionando produto, embalando, vendendo direto no mercado. Então, assim, você tem que criar estratégia. Ah, Paulo, eu não gosto de vender para merenda escolar porque a merenda escolar pega pouco. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, eu acredito que seja agricultor familiar e possa vender para merenda escolar. A merenda escolar pode até pagar pouco, mas ela pode até pegar pouco, né, volume, mas ela paga bem. Então, assim, você tem que vender a maior quantidade de produto no maior valor possível, porque isso vai elevar a sua média. Então, aqui, quando o Anderson coloca que ele trabalha com o City Heaven, né, com o grape, né, com o tomate cereja ou o grape, cara, se você for por orgânico, você vai agregar muito valor. Se você topar de embalar você mesmo o seu tomate, você vai agregar mais valor ainda. Então, assim, eu tenho um produtor que embala o tomate dele para venda. Ele tem tomate italiano, tem cereja e tem grape. O ano passado, o tomate italiano dele, ele não vendeu nem uma caixa de tomate de segunda. E esse produtor tem 14 estufas, então ele tem 14 mil pés de tomate, 1,4 hectare coberto com lona. Por que ele não vende tomate de segunda? O tomate menor, italiano, de 70 gramas, ele embandeja. Ele faz uma bandejinha de 600 gramas para entregar para uma empresa específica de Curitiba. E a empresa fala para ele que quanto mais tomate tiver na bandeja de 600 gramas, mais fácil para vender. Então, aqui já começa uma visão diferente do mercado de orgânico. No mercado de orgânico, o tomate menor vende melhor se ele tiver embalado. Então, por quê? Eu faço uma embalagem de 600 gramas. Se eu tenho um tomate grande, um tomate dá em torno de 200 gramas, um tomate grande, né? Então, eu tenho 3 tomates na bandeja. Se eu tenho um tomate de 70 gramas, eu tenho 9 tomates na bandeja. As 2 bandejas têm 600 gramas de tomate. E o que importa para nós é aquilo que a gente vende tomate por quilo, não por tomate. Só que a hora que leva para o consumidor,
apresenta para o consumidor essas duas opções, você pagar, sei lá, vamos por 600 gramas de tomate, hoje deve estar uns R$ 12 no orgânico lá em Curitiba. O cara paga R$ 12 em 3 tomates, ou ele paga R$ 12 em 9 tomates, ele compra a bandeja que tem 9. Então o tomate menor vende melhor. O que esse produtor faz? Ele tem mercado para vender todo o tomate dele embalado? Não. O que ele faz? Ele embala os pequenos e os grandes ele vende a granel. Porque a granel as empresas reclamam, se você mandar tomate pequeno, eles querem pagar um preço menor. Então o produtor passou o ano todo embalando os tomates de segunda e vendendo, porque o embalado você vende como primeira. É o mesmo preço do primeira, normal. Ele passou o ano inteiro vendendo embalado os tomates de segunda como primeira e vendendo os tomates de primeira a granel. Então ele não vendeu tomate de segunda. Você tem ideia o que muda numa empresa, numa propriedade, vou falar uma empresa, né, que produz tomate, você não vender tomate de segunda? Você tem ideia do que impacta isso? Eu acabei de falar aqui que o comprador ele paga 60 no primeiro e 30 no segundo, o comprador de convencional. Você tem uma ideia que se você não tivesse nenhum quilo de segunda para vender, quanto que só isso já impactaria no seu resultado? Já pagaria todo o seu custo de produção. Então, assim, o produtor precisa entender, conversar com os mercados. Não é fácil conversar com o varejo, não é fácil, eu sei que não é. Mas a gente precisa criar mecanismo de agregar valor no nosso produto. A gente gasta muita energia produzindo e pouca energia vendendo. E o dinheiro vem 100% da venda. O dinheiro não vem da produção. O dinheiro vem da comercialização. Se você pode produzir maravilhosamente bem, se não vender, você não tem dinheiro. Então o dinheiro vem da comercialização. O produtor precisa dedicar um pouco de tempo a isso, certo? Se for para me dar uma dica da aula de hoje, a dica é essa. Gasta um pouco de tempo. E outra coisa, às vezes você não trabalha sozinho. É marido, mulher, tem filho. Às vezes o marido não tem feeling para comercialização, a mulher já tem. Ela gosta daquilo ali, ela gosta de vender, ela gosta de negociar, entendeu? Então tentar identificar isso aí. E explorar, e incentivar, sabe? Porque a comercialização é que vai mudar a realidade de vocês. Produzir bem é legal, mas o que vai dar o start na vida de vocês econômica, de prosperidade, é a comercialização. Precisa vender melhor o seu produto. Isso não tenha sombra de dúvidas. Aqui o Evair colocou aqui, bem colocado, Evair Medeiros, né, lá de Minas, é aluno meu já da mentoria aqui. Ele colocou que em Minas a certificação é gratuita, né? Tem o Instituto Mineiro lá de Agropecuária que faz a certificação gratuita. O Paraná também tem um sistema de certificação gratuito, né? Que eu conheça só são esses dois estados que têm esse sistema de certificação gratuito. Se alguém tiver em outro estado que tenha, coloquem aí. O Paraná tem um programa que chama Paraná Mais Orgânico, que certifica gratuitamente os produtores por auditoria. E Minas também, eu não sabia de Minas, tive essa grata surpresa aí depois que eu conheci o Evair. O Evair falou que Minas também tem esse sistema de certificação gratuita. Romildo Bispo, pode dobrar o valor de duas culturas anual. Então, Romildo, essa conta que eu faço aí de 500, não sei se é isso que você está comentando, se é a questão das 500 caixas por 1000 plantas, né? Que dá para fazer 2 lavouras de tomate por ano. A gente normalmente não tem feito, viu? A gente tem feito rotação. A gente, até para a questão da sustentabilidade do sistema, né? E por estar trabalhando em estufa, num sistema fechado ali, que não dá para a gente ficar trocando de área, a gente tem feito uma roça de tomate por ano. Dependendo da época do ano, aqui a roça de tomate crescimento indeterminado, ele dura até 8 meses dentro da estufa, né? Por ser crescimento indeterminado. E depois a gente acaba colocando uma abobrinha, um pepino, melão, melancia, né? Tem várias alternativas aí de culturas para fazer rotação, né? E se o produtor quiser voltar com tomate de novo, a gente recomenda que ele coloque um adubo verde, né? Coloque
um milheto, uma aveia, dependendo da época do ano. Não sei qual é a região que você tá, né, Romildo? Se você estiver num lugar que trabalha com tomate determinado, depois se você quiser comentar aqui, aí já tomate determinado, aí você já consegue fazer duas roças sim, né? Que o tomate determinado, o ciclo é mais curto, ainda você consegue colocar alguma coisa no meio para não fazer tomate sobre tomate. O Diego colocou, você dá consultoria, deve ser, né? E consegue certificação por OCS aqui na Bahia. O Diego, eu não trabalho com consultoria, é, eu não trabalho com consultoria, né? Eu tenho esse trabalho na internet, mas eu não presto consultoria. Eu só trabalho com consultoria aqui presencial, aqui gratuita, via governo do estado aqui. Eu não presto nenhum tipo de consultoria online. Você teria que procurar algum órgão de extensão, alguém que tivesse algum conhecimento técnico. O sistema de OCS é um sistema tranquilo de organizar, sabe? Se tiver algum técnico agrícola, algum engenheiro agrônomo no grupo, dentro de uma associação aí, é bem tranquilo de vocês conseguirem essa certificação. Você precisa pegar alguém. Eu falo de alguém técnico, às vezes pode ser algum. Eu falo assim, alguém que tenha mais intimidade com documentação, intimidade com. Porque às vezes você vai precisar fazer uma dispensa de outorga para legalizar o uso da água, você vai ter que buscar uma documentação para o produtor. Então, se for alguém que tem uma familiaridade maior com documentação, com informática, entrar em contato com o Ministério da Agricultura aí do seu estado, né, da Bahia. E lá dentro do Ministério da Agricultura tem sempre um responsável pela questão do OCS. E esse pessoal do Ministério da Agricultura, não sei se em todos os estados, mas aqui no Paraná o pessoal é fantástico. Eles ajudam assim, pegam para a mão, dão modelos, mandam documentação tudo em Word só para você editar ali dentro da sua realidade. Então, Diego, dá para fazer coisas bem interessantes em OCS aí na Bahia. A Bahia tem uma OPAC também, né, de certificação participativa. Aí eu não sei a região, se eu não estou enganado, essa OPAC ela está no sul da Bahia, Ilhéus é sul, né? E ela tem um sistema de certificação participativa por OPAC, que essa seria até mais interessante às vezes do que o OCS, montar um núcleo de uma OPAC aí, e daí você consegue até a certificação com o selo do CISORG, né, que é o selo do Orgânicos Brasil, e daí você pode vender em qualquer lugar o seu produto se você tiver o selo do CISORG. Se você tiver o OCS, você precisa pensar em merenda escolar e feira, né, venda direta. Somos uma associação agroecológica, mas futuramente gostaríamos de ser uma OCS. Cara, se você tem uma organização, aí você deve ter algum técnico, alguém no meio de vocês aí que pode orientar vocês nisso aí tranquilamente, e a OCS é bem tranquilo de montar, viu? Eu tenho um colega aqui que montou a OCS em 15 dias, né? Daí você tem os prazos e tal, mas eu acho que em menos de 2 meses estava todo mundo com a declaração de produção orgânica. É lógico se todo mundo já estiver dentro do manejo orgânico. O Gian colocou aqui, ó. Esse ano eu deixei de ganhar de 10 a 15 mil só pelo fato da venda, né? Temos que correr atrás do diferencial. É isso mesmo. Você tem que... E assim, a questão de correr atrás do diferencial é o que eu falo... Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil nem você pensar. Fala assim, pô, né, o que eu posso fazer que vai agregar valor no meu produto, né? Como que eu posso melhorar isso que também não vai aumentar meu trabalho? Porque assim, eu vejo muitas ideias de comercialização que são assim, vamos fazer cesta. Pô, você já trabalhou com cesta de entregar produto de casa em casa? Pensa numa chatice, cara. Então, assim, o produtor também, ele precisa arrumar caminhos para agregar valor no produto dele, mas ele também não pode aumentar muito o serviço, a não ser que, assim, uma parte da família produza, né, e outra parte só trabalha com a comercialização. Dependendo do tamanho, né, da organização do núcleo familiar aí, é possível, né, você pensar em organizar nesse formato. Mas você precisa tentar agregar valor de alguma forma que não te onere, né? Que não te arrume serviço. A merenda escolar, em todos os estados, ela é possível e acessível, né? Os municípios que não estão comprando merenda escolar de agricultura familiar, eles estão sofrendo sanções legais, porque existe uma lei federal que obriga todo município a gastar 30% do recurso da merenda com agricultura
com agricultura familiar, então, assim, vocês têm que procurar as prefeituras, conversar com a nutricionista, às vezes falar que você tem um produto diferenciado, nem que não seja orgânico ainda, que você não usa agrotóxico, a nutricionista vai dar uma importância para você, vai dar uma atenção para vocês, né? Então, vocês têm que ir para esse caminho aí. O Romildo Bispo colocou aqui, referente ao valor de custo da certificação, tiro duas produções anuais de tomate e pepino e faço rotação. Trabalho com 8 estufas. A minha propriedade começamos com o professor Maurício da UEL, depois passamos para a Tina. Pô, você está em excelentes mãos, né? O professor Maurício, né, que é responsável pelo núcleo de agroecologia da UEL, e a Tina de Uraí, né, Ernestina aí, que é a nossa referência maior aí de produção orgânica aqui no norte do Paraná. Então, se eles estão te orientando aí, você deve estar certificado, né? Deve estar certificado pelo Paraná Mais Orgânico, né? O Maurício está à frente disso. Daí você não tem custo, então aí fica mais interessante ainda, né? Em 8 estufas já está ganhando uma grana legal aí, já virou uma empresa, né? Porque 8 estufas aí tem que ter pelo menos uns 3 caras bons de serviço aí, ou mais, né? Senão você não dá conta do trabalho. O Diego colocou aqui um obrigado. Gente, se vocês tiverem pergunta, pode ir fazendo aí, pode levantar a mão. Alguém tinha levantado a mão aqui, mas parece que baixou, né? Mas podem perguntar aqui. A questão de... Uma coisa que é importante falar quando a gente pensa em comercialização, se você quer entrar no varejo, o Diego já deixa você falar aqui. Se você quer entrar no varejo, você precisa ter um tripé de coisas. Eu sempre falo que é um tripézinho. Qualidade, constância e diversidade. Para você vender no supermercado, não adianta você querer vender seu tomate. Você tem que ter no mínimo 7 variedades de produtos. O ideal é que tenha mais de 10. Tem um produtor que eu atendo aqui que trabalha muito bem com rede de mercado, faz um faturamento legal, mas ele tem 18 produtos que ele entrega praticamente constantemente. 18 diversidade de produtos, né? Abobrinha, alface, couve-flor, brócolis, não sei o quê. Então, você precisa ter diversidade. Não adianta você querer entrar em mercado de varejo com um produto só que você não vai conseguir. Muito difícil. Tomate, às vezes, ainda você consegue, mas é difícil. Né? Tem um aluno também, o Carlos Ladeca, acho que o Carlos está até na aula aí. O Carlos, ele entrou no mercado, consegue vender para o supermercado tendo só tomate e morango. Mas assim, são 2 produtos também que vendem relativamente bem. Mas não é fácil. Para você entrar no mercado, você tem que oferecer uma diversidade boa de produtos. Romildo, pode perguntar. Abre o microfone aí e fale. Boa noite, Paulo. Eu só queria pegar aí o valor. O pessoal às vezes fala da certificação de agregar valor no produto. Então, na minha aqui, nós somos 2 produtores de orgânico. E nós não vencemos, eu dei meu depoimento aí, são 8 estufas com mais 5, são 13 estufas de orgânico. E nós não conseguimos atender o município de Arapongas, que hoje é de 110 mil habitantes. Então, eu procuro animar o pessoal a fazer essa transição, porque 2030 tem uma lei que já é o pessoal que vende para os programas municipais e estaduais, que só vai ser comprado produtos orgânicos. Então, até o pessoal se adequar a essa transição, então eu queria que o pessoal começasse agora, né? E também deixo aí à disposição o pessoal que quiser conhecer a minha região ou visitar a nossa produção aqui, fiquem abertos. Não, legal, Romildo. Obrigado pelo depoimento aí. E a gente tem enxergado isso, né? Por exemplo, vocês abriram o mercado em Arapongas. Isso que você falou ainda que você trabalha mais com pepino e tomate, né? Você ainda nem tem essa questão da diversidade. Então tem muita área para crescer ainda, mesmo dentro do município, né? Legal. E agrega muito valor mesmo e tem essa questão da merenda escolar, né? Essa lei é aqui do Paraná, né? O decreto de 100% da merenda orgânica,
mas vários estados, essa lei é até anterior, viu, Romildo? O município de São Paulo, por exemplo, em 2026 já vai ser obrigado 100% da merenda orgânica. Então, assim, tem algumas regiões ainda que vão ser até antes. Então, assim, e a minha mãe sempre dizia, né? Minha saudosa mãe dizia que quem acorda cedo bebe água limpa, né? Então, quanto antes começar, né, vai ter mais oportunidades. Eu acho que o que a gente está falando aqui, que você tem produtividade boa, que você tem custo baixo, que você não está usando veneno, não sei, tem um monte de coisa boa. Quem entender que precisa mudar a mentalidade e entrar nisso, vai se dar bem. Mas quem entrar primeiro vai se dando bem, vai abrindo mercado, vai se consolidando e depois, para os que vão entrando depois, sempre vai ficar mais difícil, né? Que é como qualquer coisa na vida. O Diego pediu a palavra, que pode falar, Diego. Boa noite, Paulo. Boa noite. A gente aqui, como eu tinha dito, né, é uma associação de agroecologia. A gente já trabalha com merenda escolar há um certo tempo e trabalhamos no manejo agroecológico. A nossa associação já há 4 anos. Temos uma diversidade atualmente de mais de 25 itens variados de produtos entre hortaliças e a área de fruticultura. Porém, o nosso grupo ele tem muito problema com caderno de campo. Então, os agricultores eles têm essa dificuldade de estar anotando diariamente para essa possível certificação por OCS. E aí eu gostaria de saber a partir de quanto tempo esse caderno de campo tem que estar preenchido, no mínimo, para dar entrada em toda a papelada. O restante da documentação é tranquilo, mas o caderno de campo pega bastante o produtor aqui, viu? Obrigado. Ô Diego, assim, eu acho que se você atualizar os cadernos de campo, assim, dos últimos meses aí, 2, 3 meses, porque hoje existe uma questão na normativa que fala que você tem que ter acompanhamento de 6 meses antes da emissão do certificado. No caso da declaração de OCS, o que a gente tem notado é que o Ministério às vezes não espera cumprir esses 6 meses. Se você tem uma declaração, às vezes da Emater, de alguém que está acompanhando vocês, algum órgão de governo que está acompanhando vocês, que possa dar uma declaração que vocês não estão usando nada de proibido há mais de 1 ano e meio, dependendo da cultura, né, que nem se for perene, ou há 1 ano se for anual, você já vai cumprir o período de conversão, vamos dizer assim, através dessa declaração. E daí vocês já vão poder ser certificados. Mas o caderno de campo, Diego, eu sei que ele é difícil, às vezes o produtor às vezes tem dificuldade até de leitura mesmo, e de ter rotina, de marcar, às vezes, né, não tem a questão, eu tenho muito problema. Hoje eu fiz uma pré-auditoria numa propriedade aqui, grande propriedade que vai passar por auditoria no final de semana, e eu ainda falei pro pessoal lá, pro produtor lá, que ele nunca tinha sido auditado. Eu falei para ele assim, o principal documento da certificação orgânica é o caderno de campo. E o que precisa constar nesse caderno de campo? Data de aplicação de produtos, seja fertilizantes ou seja defensivos, o produto que você usou, a dose que você usou e o volume de cauda, no caso de defensivos. É só isso, porque tem gente que também floreia demais o caderno de campo. O caderno de campo que está na norma é só isso. O produtor precisa anotar. Ó, hoje, dia 22/7, eu usei um Dipel para lagarta aqui e detergente neutro. O Dipel eu coloquei 3 ml por litro, detergente neutro eu coloquei 5 ml por litro. Eu usei 200 litros para pulverizar aqui meu pé de coco. É isso, é só isso. A ideia é ter um caderno de campo que nem a Paripasso tem, nossa, que dá um monte de dados, que é um monte de planilha, é legal. Pô, se você tem um perfil de produtor que consegue preencher um caderno de campo daquele e tem condição de pagar para ter um caderno de campo daquele, legal. Mas, assim, pela norma de certificação é desnecessário, certo? E esse controle do caderno de campo dentro das OCS, Diego, ele é feito pela OCS. O Ministério ele vai auditar esse caderno de campo nas auditorias anuais que ele fizer dentro das propriedades das OCS. Então agora, para você encaminhar para o Ministério, você nem precisa desse caderno de campo agora, mas você vai precisar depois. E você vai precisar sempre. Porque o que eu falo para o produtor é sempre amarrado.
Tudo que você faz, você anota no caderno de campo. E tudo que está anotado no caderno de campo, você precisa ter nota de onde veio. Então, assim, o orgânico é simples, é só isso. Tudo que você faz, você anota o que você fez. E tudo que está anotado, você tem que ter uma nota, um recibo, um comprovante da onde que veio aquele insumo. A grosso modo é só isso. Pode falar, Diego. Muito obrigado aí pela explicação, foi de grande proveito. E mais outra dúvida que a gente tem aqui é a respeito das adubações, né? Se essas adubações vai ter que estar no caderno de campo, como a gente é um grupo pequeno, então é fácil tá fazendo as visitas e é tranquilo. Esses dados do caderno de campo tem que ter todas essas notas de insumos, desde de adubação e cobertura até manejo, tipo, chega o terno tomate, vai para o caderno, todos esses dados também ou não? Então, agora, nas últimas auditorias, eles até pediram para que anotasse os principais manejos. Por exemplo, vou fazer uma desfolha, né, que é um manejo mais abrupto. Mas não é obrigatório. Assim, o que é obrigatório é insumo, e principalmente defensivo, né? A questão de fertilizantes, eu acho. O caderno de campo, é como eu falei, o caderno de campo é o principal documento do produtor. Porque parece que não, gente, mas dá muito problema de mandar produto para mercado, mandar produto a Anvisa pegar, o Carrefour pegar e mandar para outro canto e aparecer algum resíduo e o produtor tem que fazer defesa. E normalmente é a gente que ajuda o produtor a escrever essa defesa dele quando dá algum problema de contaminação. E o principal documento de defesa do produtor em caso de contaminação é o caderno de campo. Então, por isso que o caderno de campo tem que ser bem preenchido. A adubação é interessante colocar sim. Manejo de poda, de essas coisas eu acho desnecessário. Mas tudo que usar de insumo externo, Diego, é interessante que você anote os insumos que foram utilizados, certo? Seja ele para fertilizantes, seja ele para defensivos. Pode falar. Aí a outra pergunta, fechando aqui as perguntas já, essa declaração que o senhor citou pode ser emitida pela Secretaria de Agricultura do próprio município, porque a gente tem uma parceria muito boa aqui com os sindicatos, Pode. cooperativas. Pode. Pode ser qualquer órgão público que esteja acompanhando o processo aí. Então, aqui a Emater, né, outros lugares a Secretaria Municipal de Agricultura, outros lugares sindicatos, outros lugares pode ser até técnicos da associação, da cooperativa, se tiver também. Mas é isso. Amanhã a gente vai falar de nutrição. Então a gente amanhã vai falar de adubação e sistema de produção orgânica e de adubação, de controle de nutrição de plantas, de entender como que a planta funciona e por que a planta pega menos pragas e doenças no manejo orgânico. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Ô Romildo, deixa eu responder uma pergunta da Rosângela aqui. Ela não me respondeu aqui que município que ela está, mas a questão do PAA é nacional. A obrigatoriedade de comprar 30% é no Brasil inteiro. A questão da lei, que é obrigada a comprar orgânico até 2030, ela é do Paraná. E a de 2026 é do município de São Paulo. Ela está aqui em Ji-Paraná, Rondônia. Então, aí em Rondônia não sei te dizer se tem essa lei da obrigatoriedade de ser orgânico. Mas a lei de ter que comprar 30%, o Ji-Paraná é grande, né? Cidade grande aí. De ter que comprar 30% de produtor familiar, essa lei é para o Brasil inteiro. Isso aí está na lei do PAA e do PENAI, que a preferência, na preferência não, obrigatoriedade, é que gaste 30% do recurso com o agricultor familiar. Associação, cooperativa. Só que tem que ficar esperto, viu? Que Brasil é Brasil. E tem uns caras que montam as associações cooperativas fake, vai no Ceasa, compra produto e vende para merenda escolar como se fosse agricultura familiar. Então a gente também tem um papel de fiscalização. Aí, não, aqui o Brasil todo é 30%. A questão da obrigatoriedade de orgânico que eu não sei dizer se em Rondônia tem alguma coisa ou não. Esse 2030 que a gente comentou é do estado do Paraná, que aqui no Paraná 2030 o governo quer que 100% da merenda seja orgânica. Não, não, é 2030 100% da merenda vai ser orgânica. Aqui. Por isso que tem essa oportunidade que o Romildo colocou. Romildo, se quiser falar, pode falar.
Só para ajudar o Diego aí, o problema do caderno de campo, Diego, eu vou dar uma experiência nossa aqui. A gente criou um grupo no WhatsApp familiar e tudo que a gente compra, planta, passa, qualquer cauda e até as colheitas nossa, a gente fala no telefone. Depois, no final do mês, a gente pega as mensagens e passa para o caderno de campo. Quer dizer, nossas esposas ou noras, né? Então é mais uma dica aí para o produtor não ficar escrevendo o caderno de campo. Então cria um grupo no WhatsApp e coloca tudo que for feito na propriedade. E a outra dica também que você comentou aí sobre colocar adubação, a gente teve um problema aqui que você acabou de citar agora, é dos espertos que compram no Ceasa. Então aqui a gente tem um controle também dos produtos que a gente colhe em cada estufa. Então eu tenho estufas aqui que já me deu 340 caixas e tenho estufas aqui que já chegou beirando a 590 caixas. Então eu tenho esse controle no caderno de campo justamente para me saber e se eu sofrer uma fiscalização, de eu não estar comprando tomate de fora. Então era mais uma dica que eu queria colocar aí pro Diego. Obrigado, Paulo. Que isso, Romildo. Obrigado eu de contribuir com a gente aí. E é isso aí, a gente tem que criar mecanismos aí para facilitar, né, o dia a dia. O caderno de campo, eu acho que a questão é mais hábito do que dificuldade em si mesmo. É ter o hábito de parar uma hora ali, chegou da roça ali e anotar. Eu trabalhei com gado de leite um tempo e também tinha que anotar as informações e eu sempre deixava essa responsabilidade, como o Romildo colocou aqui, com as mulheres. Porque, assim, você chegava e cobrava o caderno de campo da mulher. A mulher fala assim, por quê? Uma que as mulheres já têm a letra mais bonita. Não é machismo não, viu, gente? É que as mulheres já têm a letra mais bonita. E a mulher, ela, por natureza, ela é mais de rotina do que o homem. Então, assim, porque ela é natural da mulher isso. Então, assim, se você combinar com a mulher que ela vai anotar o que ela tem que prestar conta pro técnico é o caderno de campo, você pode ter certeza que ela vai fazer o que ela tiver que fazer com o marido, mas o caderno de campo vai sair, entendeu? Ela vai lá cobrar e insistir e pegar no pé do marido até que ele passe a informação e ela entregue o caderno de campo porque ela não quer que chegue o técnico lá e o técnico peça o caderno de campo e o caderno de campo não esteja preenchido. É isso mesmo. A mulher é sempre assim, né? A mulher sempre trabalha mais que o homem, né? Até vamos dizer, na divisão da atividade dentro do sistema de produção de tomate, ela vai ajudar no tomate e ainda tem que ficar responsável pelo administrativo, né? E ainda cuida da casa, cuida das crianças, cuida do marido, né? É diferente mesmo. Mulher é especial, certo? Ô, gente, nosso tempo tá esgotando, senão a gente ontem, quem estava na aula ontem, acho nem sei se todos estavam aqui, acabou que o tempo foi apagando a luz aí, a gente acabou nem se despedindo. Amanhã eu quero convidar vocês, eu vou colocar aqui de novo, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp lá, que eu vou colocar os links das aulas, vou jogar essa aula depois no YouTube também, quem quiser assistir depois ou quiser compartilhar com outros colegas, eu agradeço. E amanhã a gente vai falar de nutrição, então eu vou falar da adubação, vou falar de como que funciona a questão de extração de nutrientes, quando que é mais importante você entrar com uma adubação de cobertura, o porquê que é importante fazer adubação de cobertura, o porquê que é importante fazer um equilíbrio de base, equilibrar o solo dentro dos nutrientes que o solo tem, certo? Então amanhã a conversa vai ser mais prática, hoje foi mais teórica, né? Parte de certificação um pouco mais maçante, mas legal, bastante gente entrou aí, eu agradeço a presença de todos, muito obrigado mesmo por confiar aí, por acreditar no trabalho da gente, de tirar um tempinho de vocês aí para participar da aula, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra, eu vou mandando o link aí, não sei onde vocês estão conseguindo os links aí, mas no meu Instagram tem, né, nas redes sociais tem, eu vou mandando os links para todo mundo aí, amanhã a gente conversa, certo? Obrigado, Paulo. Valeu, Rinaldo. Alô. Falou, gente. Tchau pra vocês aí. Um abraço. Amanhã a gente se encontra, amanhã a gente conversa mais. Tô gostando dessas aulas aqui, talvez eu faça mais vezes, com mais frequência, porque tá sendo bem interessante. Falou? Dá uma moral. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.